Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável e hoje eu tô aqui para falar de um tema bem gostosinho, vamos falar de sexo? Ah, mas por que falar de sexo, João? Porque sexo é tão, assim, comum? É muito comum. Sexo é comum na maioria da vida das pessoas saudáveis, né? A maioria das pessoas gosta de fazer sexo, tem apreço pelo sexo. Só que nem todo mundo tem a mesma liberdade para viver a sua sexualidade, né? E por que que algumas populações não podem viver essas sexualidades e transar do jeito que gosta de transar? É porque existe um negócio chamado patriarcado que surgiu lá na pré-história, quando nossos pequenos grupos, né, os grupos nômades, aprenderam a cultivar, a cuidar de animais, e o homem entendeu a participação dele na reprodução, é que ele acabou tomando esse poder sobre a sociedade das mulheres, que nós vivemos uma sociedade matriarcal. E foi neste momento onde ele, então, esses grupos, eles começaram a sobrepor, a criar uma diferença de gênero. E aí o gênero masculino começou a ser um gênero dominante e o gênero feminino, gênero dominado. Tá, mas o que tem os gays a ver com isso, sendo que homens gays que fazem sexo com homens são homens? Não é bem assim. No imaginário da sociedade, sempre que a gente fala alguma coisa relacionada à sexualidade, né, com relação à identidade de gênero, orientação sexual, sempre se tem a tendência a focar na parte da prática sexual. Isso é natural. Então o que acontece é que quando você vai falar assim, aquele cara ali namora com outro, aí você já vai logo pensar. Ou então quando você vai falar assim, aquele cara ali teve um filho com aquele outro ali. Aí a pessoa já fala, mas como que teve filho? Tipo, como se a única maneira de ter filho fosse tendo relação sexual. Não é, né? Um casal de 2 homens ou 2 mulheres pode adotar um bebê. Ele também vai ter um filho, né? Então o que acontece é que esse foco na prática sexual, ele acaba fazendo com que as pessoas, elas mantenham ainda essa diferença de nível entre liberdade do que pode e não pode. Tanto que a gente sabe, por exemplo, homens gays têm uma liberdade, homens héteros têm uma liberdade absurda de viver a sua sexualidade, homens gays vivem a sua sexualidade de uma maneira bem próxima dos homens héteros, e as mulheres vivem a sua sexualidade de uma maneira muito mais reprimida, tanto que elas nem se tocam, né? Muitas mulheres não sabem nem se masturbar. Então é um problema que a gente tem. Por que problema? Porque elas não conhecem o próprio corpo. Como é que você vai mostrar para outra pessoa do que você gosta, né? Se você não sabe o que você gosta, entendeu? Como é que funciona? E só que o que acontece com o sexo gay é, mas agora, João, então você vai falar sexo gay, então agora existe o casamento gay. Lembra que dessa discussão toda? Por favor, menos, tá? Aqui eu vou falar do sexo gay como aquele sexo que é uma prática entre 2 homens, tá? O sexo entre homens gays ou de homens que fazem sexo com homens. E por que que isso é o tabu? Porque a liberdade para viver essa sexualidade, ela não foi algo natural. Ela não foi algo que aconteceu, tipo, brotou uma tolerância do universo, aonde as pessoas agora podem transar tranquilamente, né? Não é bem assim. Infelizmente, a liberdade para viver a sexualidade do homem gay, ela vem através de muita luta. Então, se hoje eu estou aqui falando para você, aqui nesse vídeo aqui, é porque teve muita gente lá atrás levando paulada e tiro por causa da tentativa, do ativismo de se libertar, de sair dessas amarras que a sociedade nos coloca, né? Nos jogava para os guetos. E hoje não, hoje a gente está em todos os lugares. Hoje a gente pode ir numa sauna no meio da cidade, hoje a gente pode ir numa área específica dentro de um parque fazer uma pegação. Então a gente tem hoje uma liberdade que é menos reprimida do que antes, porém ainda não é de todo fácil, né? A gente sabe que ainda existe muita resistência, existe ainda uma tentativa de explicitar, de expor a nossa vivência da sexualidade, né? Tanto que é muito comum a gente ver, claro, sem discutir se é adequado ou não é, mas, por exemplo, quando tem uma matéria falando, porque no tal banheiro, em tal lugar, foi pego homens fazendo sexo, sempre é muito sensacionalismo. Por quê? Porque a gente quer mostrar, fazer aquele troço crescer, ficar grande, porque esse tipo de fofoca, ele faz sentido, né? Tipo, o médico que tinha um Twitter que postava foto de sexo, tipo, meu Deus, que absurdo que ele faz isso, entendeu? O tipo de repressão que a gente tem, que a gente não tem a mesma repressão em cima do homem hétero, né? Então, por isso é que o sexo gay, ele vem ele hoje acontece, hoje a gente tem liberdade de falar sobre isso, de viver a nossa sexualidade, porque ele veio através de muita luta. Então, por isso é que é importante a gente entender que essa luta não acabou, ela continua e ela vai continuar. Infelizmente, é algo que a gente vai
por muitos anos e talvez várias gerações, né? Talvez eu nem veja uma completa liberdade sexual dos meus amigos, a minha, né, que já tô com 40 anos, e dos meus amigos, né? Enfim, era sobre isso que eu queria trazer para vocês essa reflexão. Eu queria pedir desculpa um pouco se tá um pouco de eco, é que eu tava lá fora, mas tá frio aqui, eu tô no verão aqui na Alemanha, no interior da Alemanha, mas tipo, deu uma esfriada boa hoje, eu fui lá para fora para tentar gravar, não deu para gravar, tava muito vento, muito frio, então eu vim aqui para dentro, então talvez vocês estão escutando um ecozinho aí, né? Fora a minha espinha aqui, ó, aqui. Hormônios, gente, hormônios. Tô reprimindo minha sexualidade, será que não tô acontecendo isso aí? Não tô, não. Eu tô tentando me descobrir e não tá sendo fácil, tá? Eu gostaria de deixar isso bem claro. Não tá sendo fácil descobrir essa parte da sexualidade porque ela traz justamente essas coisas de dentro da gente que são muito desconfortáveis muitas vezes porque colocam a gente naquele papel do próprio julgador, né? Do julgador de nós mesmos, e é o que eu falo. O que é mais difícil é que o meu maior inimigo, a pessoa que mais me julga muitas vezes sou eu mesmo, porque ele sabe tudo que eu penso, ele sabe todos os lugares que eu vou, ele sabe tudo que eu tenho vontade. Então, ele está o tempo todo me julgando e, infelizmente, esse julgamento que a sociedade, essa ideia que a sociedade criou, né, lá desde a pré-história, como eu falei, com o surgimento do patriarcado, ela ainda traz um peso muito grande para a gente. Então, por isso, nós homens gays também temos muita dificuldade, às vezes, de viver a nossa sexualidade de uma maneira plena, de uma maneira feliz, do jeito que a gente gostaria de viver. Não é isso? Um beijo para vocês e eu queria saber o que você pensa. Manda aqui para mim aqui no comentário, tá bom? Tchau, tchau.